Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje vamos falar sobre um caso clínico interessante a respeito de hemorroidas, de queixas intestinais, e você é o nosso convidado de honra. Seja muito bem-vindo, aqui onde eu trago casos clínicos para nós debatermos, fazer um raciocínio clínico e buscar o melhor resultado para o nosso paciente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos. Vamos lá? Café com Acupuntura. Hemorroidas e queixas intestinais. Perfeito. Vamos lá, fixado aqui. Ops. Fixei. Bom dia, Silvana, Ju Brandão, Eustáquio, Yara. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá então, vamos falar sobre esse caso clínico. Vai ser interessante nós falarmos um pouquinho a respeito desse processo, tá? Até para a gente entender um pouquinho mais a respeito de algumas questões importantes dentro desse caso clínico, tá? Então nós temos aqui hoje um paciente homem, 68 anos de idade, tá? Que já vem fazendo um tratamento. Oi, Lavínia, Ju, maravilha, Maria Sato. Ele já vem fazendo o tratamento, tá? E ele veio com a queixa de hemorroidas. Tá? Foi feito o tratamento mediante a metodologia de acupuntura na inteligência emocional. E em 2023 ele vem tratando, né, algumas queixas intestinais. Então, fezes amolecidas, de 3 a 5 vezes por dia. Então nós precisamos entender um pouquinho da fisiologia energética que está gerando esse processo. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer aqui, mas eu vou focar nessa queixa principal dele aqui. Tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Por quê? Porque vai ser interessante nós termos essa visão dentro da fisiologia energética. Tá? Então, olha só. Hemorroidas. Tá? O que é hemorroida, então? Hemorroida é uma dilatação, né, dos vasos sanguíneos da região do final do intestino e do reto, tá? Que causa algum sangramento. Então, primeiro, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que nós temos um processo inflamatório, tá? Um processo inflamatório que atinge os vasos sanguíneos. Perfeito? Além de tudo isso... Obrigado. A Rafa trouxe meu chá aqui. Você quer vir ver? Nossa. Então vem. Eita! A Rafa, um beijo pra eles. A Rafa veio trazer o meu chá aqui, que tava finalizando. E ele viu e veio correndo. Joga um beijo pra eles. Joga um beijo. Dá tchau pra eles, então. Fala, eu vou tomar meu café, porque eu tô com dorzinha de ouvido, não tá? Onde tá doendo o ouvidinho? Tá doendo? Dormiu pouco à noite. Beijo, vai com a mamãe, dá tchau pra eles. Fala, tchau, pessoal. Depois eu volto, tá? Vai com a mamãe. Vai ficar igual um miquinho aqui. Pronto, beijo, gatinho. Maravilha, Flaviana. Pessoal, a Flaviana é conterrânea aqui de Goiânia. Então vamos no raciocínio aqui, né? Ele apareceu aqui e acaba desvirtuando aqui a minha linha de raciocínio. Mas vamos lá. Então, nós temos as hemorroidas, né? Que é um processo inflamatório que causa uma dilatação do vaso sanguíneo. E dentro da fisiologia energética, quem segura o sangue dentro do vaso sanguíneo é o baço. O baço é quem segura o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Se tem um sangramento, nós temos uma dificuldade do baço na fisiologia energética de segurar esse sangue dentro do vaso sanguíneo. Tá? Além de tudo, nós temos alteração de forma. Né? E essa alteração de forma pode causar uma dilatação. Um prolapso também vem de desequilíbrio do baço. Tá? Então nós temos duas vertentes aqui, 2 elementos em
desarmonia, gerando essa patologia, tá? O elemento fogo e o elemento terra, tá? Além de tudo isso, nós temos, né, alguns fatores importantes que nós podemos colocar em correlação aqui, né? Se nós temos um baço deficiente gerando alteração de forma, nós também podemos ter uma estagnação de energia, e essa estagnação de energia gerando, né, um processo de alteração no livre fluxo de energia. Livre fluxo de Qi e de sangue. Tá? Um livre fluxo de energia e de sangue. Tá? Então são questões importantes que nós precisamos entender. Tá? Outro fator é o baço que segura as estruturas do períneo para cima. Então, prolapso retal, prolapso uterino, a famosa queda de bexiga, tudo isso, né, que gera essa baixa nutrição energética ali na região do períneo, que favorece com que o peso dos órgãos e das vísceras, né, tendam a cair, a descer, vem por conta de um desequilíbrio do baço que não está segurando essas estruturas no local que elas deveriam estar. Tá? Ponto importante. Perfeito. Aí esse paciente entra também com a queixa intestinal. Intestino. O intestino dele funcionando de 3 a 5 vezes por dia. Então isso aqui também não é normal. Também está fora da fisiologia energética. Tá? Nós não podemos ter o intestino muito constipado, e também não podemos ter um excesso de eliminação fecal, porque isso prejudica inclusive a absorção de nutrientes, né, de vários micronutrientes que o organismo precisa. Então todo esse fator ele é primordial para nós entendermos, né, o início desse raciocínio clínico. Então, sempre que eu vou fazer um raciocínio clínico, o que eu busco? Entender a sintomatologia do meu paciente, confrontar essa sintomatologia com a fisiologia energética de órgãos e vísceras, né, do Zhang Fu, e na sequência, né, eu faço o diagnóstico energético complementar para casar tudo isso aqui. Casar a fisiologia energética com o diagnóstico energético e emocional, e assim nós seguirmos um raciocínio clínico para fazer um tratamento individualizado para os desequilíbrios exatos daquele paciente. Show? Olha só quem entrou aí, grande professor Vander Pimenta, grande parceiro nosso aqui, muito obrigado, grande Vander. Tá? O professor Vander é o idealizador do aplicativo Acupuntura Pro. E se você ainda não baixou o Acupuntura Pro no seu celular, eu recomendo fortemente que você faça esse download desse aplicativo, que ele é incrível. É o aplicativo mais completo de medicina tradicional chinesa que eu conheço. Tá? É incrível. Vai lá, baixa o aplicativo, ele está com uma promoção também na Black Friday, então já fique de olho ali nas postagens dele, é Acupuntura Pro. Tá? Do professor Vander Pimenta. Baixa o aplicativo, você tem 3 dias para você usar, experimentar e ver o quanto tem de funcionalidade nesse aplicativo. Vale muito a pena. Tá? Grande Vander. Precisando vir em Goiânia, hein, Vander? Quando você vir em Goiânia, avisa aí pra gente bater aquele papo. Sempre bom conversar contigo. Tá? E aí, então, nós temos, né, um quadro clínico de um paciente com sintomatologia de hemorroidas e queixas intestinais que tem desequilíbrios importantes onde? No fogo, na terra e no metal. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é sintomatologia e desequilíbrios energéticos. Nós precisamos entender o que tem por trás. Tá? Quais são os fatores que estão por trás desse procedimento. Tá? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui uma sintomatologia de fogo, terra e metal. Tá? Sempre falo sobre prognóstico clínico quando nós temos desequilíbrios maiores nos elementos. Tá? E aqui nós temos um desdobramento, né, do ciclo de geração, podendo já interferir no ciclo de dominância. Então isso aqui nos mostra um processo de cronicidade desses desequilíbrios e que nós vamos fazer o tratamento. Então isso aqui pode levar um tempo maior até ser corrigido. Beleza? Então, falando de tudo isso aqui, agora eu vou trazer a foto da língua para a gente fazer aquela anamnese mais detalhada, o diagnóstico energético da língua,
e nós confrontarmos com tudo isso aqui que nós já fizemos de análise, tá? Me ajudem aí naquele passo a passo para nós fazermos o diagnóstico de língua. O primeiro fator que nós vamos avaliar é a saburra. A saburra está presente ou ausente? Se ela estiver presente, ela é de cor branca ou amarelada? Como que é a saburra aí desse paciente? Perfeito. Exatamente. A saburra está presente, né? De coloração esbranquiçada. Aonde? No triplo aquecedor inferior. Então, quando nós fazemos esse diagnóstico no passo a passo, fica mais fácil de nós dar nomes aos padrões de desequilíbrios desse paciente. Show? Então, olha o quanto fica mais fácil. Saburra está presente de coloração branca no triplo aquecedor inferior. Perfeito, eu tenho um direcionamento do que eu vi. E depois, né, eu venho fazendo os padrões de desequilíbrios correspondentes a esses achados que nós fizemos. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar na língua, coloração. Essa é uma língua com a coloração mais avermelhada, mais pálida ou mais arroxeada? Qual que é o nível de coloração dessa língua? Ela é mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? O que vocês conseguem ver? Perfeito! Uma língua extremamente vermelha. Vermelha onde? Vermelha geral, né? Vermelha geral. Ótimo! Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são com relações às alterações de forma. Essa língua apresenta quais alterações de formas? Ela apresenta fissuras, ela apresenta edemaciado, ela está denteada. O que ela tem de alteração de forma importante aí que nós podemos correlacionar aqui? Perfeito, é uma língua que tem uma fissura, né? Uma fissura mais profunda no triplo aquecedor médio e ali na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor superior, em especial na região do pulmão, nós temos uma região também com algumas fissuras mais superficiais, certo? É uma língua volumosa, edemaciada? Sim, uma língua com edema, bem importante, tá? Um edema muito importante, bem dilatada, bem crescida, tá? E o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade de líquidos orgânicos. Essa língua é uma língua úmida ou uma língua seca? É uma língua mais úmida, úmida de líquidos orgânicos que apresenta brilho, ou uma língua mais seca? Úmida, perfeito. Úmida, show de bola. Show de bola. Vamos voltar aqui para a gente fazer a tradução desses achados para os padrões de desequilíbrios energéticos, então. Então vamos lá. Se tem saburra branca no triplo aquecedor inferior, tá? Nós vamos ter um padrão de desequilíbrio de frio, onde? No triplo aquecedor inferior, em especial ali nos rins, tá? Ó, Ivan Cunha, bom dia. Fernanda, Neuza, maravilha. Galera boa aqui conosco. Frio nos rins. Se ela está vermelha, ela tem um padrão de desequilíbrio de calor geral. Ah, professor, mas você acabou de falar que tem frio nos rins. Sim, é um padrão de desequilíbrio misto. Ele tem um calor geral que pode estar consumindo a água. Um excesso de calor que está consumindo a água, gerando um padrão de frio. Show? Então, nós já podemos perceber que já está tendo um consumo da essência, um consumo da energia ancestral, pela grande quantidade de calor que esse paciente está tendo. Show? Se tem fissura no triplo aquecedor médio, nós temos uma deficiência de energia em Ti do baço
e do pulmão. Uma deficiência de INT do baço e do pulmão. Se tem edema, nós temos uma estagnação de Ti do baço. E se está úmida, nós temos uma deficiência da energia Yang-Chi do baço, que não está conseguindo colocar os líquidos orgânicos para circular, então eles acabam acumulando ali na língua. Eles acabam acumulando ali na língua. Perfeito? Show? Maravilha. Então vamos trazer isso aqui para dentro dos 5 elementos. Tá? Então, ó, o paciente apresenta frio nos rins, pela saburra branca, ali na região do triplo aquecedor inferior, um calor geral. Tá? Nós já imaginávamos que tinha um calor, por quê? Porque tem processo inflamatório, tem alteração de vasos sanguíneos. Tá? Um paciente com a deficiência de INT do baço, uma deficiência de INT do pulmão. Certo? E ele também tem uma deficiência de energia Yang-Chi do pulmão. Olha só que interessante esse quadro clínico. Nós temos um paciente com deficiência de Yin e deficiência de Yang do pulmão. Se tem deficiência de Yin e tem deficiência de Yang, nós podemos fazer igual matemática. Lembra quando tinha mais e menos que nós cortávamos? Deficiência de Yin, deficiência de Yang, o paciente tem um quadro de deficiência de Qi geral do pulmão. Olha que interessante. Olha que interessante. Perfeito? Deficiência de Qi no pulmão. E olha que interessante porque a queixa principal dele é de intestino. Show, beleza. Então agora nós podemos entender da seguinte forma. Dentro da fisiologia energética, nós entendemos que a fisiologia energética do pulmão, do elemento metal em especial, né, ela se dá através da correlação entre pulmão e intestino, tá? Em especial o intestino grosso. Tá? Aqui, consequentemente, ele tem um comprometimento também de intestino delgado. Por quê? Porque tem um excesso de calor. Então aí nós vamos já entender todo esse processo. Então olha que interessante. Nós temos pulmão, diafragma, que é um músculo extremamente importante nesse processo. E nós temos aqui, intestino grosso. Tá? Não sou muito bom de desenho, não. Mas às vezes quando eu explicar fica mais fácil a compreensão. Tá? Então nós temos um músculo muito importante aqui chamado diafragma, que interfere diretamente na fisiologia energética dos 3 aquecedores, do triplo aquecedor. Tá? Então o pulmão faz o quê? Capta a energia Yang-Chi e elimina o CO2. Então capta o oxigênio, energia Yang, elimina o CO2, que é uma energia turva. O intestino capta micronutrientes da alimentação e elimina o bolo fecal. Show? O que está acontecendo com esse paciente? Ele está tendo muito calor, que gera um processo inflamatório no intestino, fazendo com que ele não consiga absorver esses micronutrientes. Então gera uma irritação que faz com que o bolo alimentar caminhe de forma mais rápida, sem absorção, fazendo com que ele tenha eliminação do bolo fecal com maior frequência, 3 a 5 vezes por dia. Até aí, tudo bem. Nada de muita novidade. Né? Até aí, tudo bem, nada de muita novidade. Né? É uma alteração da fisiologia energética. Mas e aí? Será que existe algum comprometimento emocional que possa interferir nisso? O que vocês acham? Até então, o paciente não trouxe nada de informação emocional. O que vocês acham? Qual a emoção que poderia estar ligado a esse processo? Qual a emoção que poderia estar ligada a esse processo? Então aqui, nós temos uma queixa intestinal. E aqui, né, nós temos ainda um excesso de calor interferindo no intestino, gerando um processo inflamatório, que inclusive gerou um processo de hemorroidas. Tá? Intolerância ou desbiose. A intolerância e a desbiose vem por conta desse processo, né?
Pode ser que ele fez exames e não apresentou nada ainda. Por quê? Porque ainda pode estar no campo energético esse excesso de calor e ainda não foi traduzido em uma patologia física. Ou ele pode ter, inclusive, o diagnóstico de intolerância ou desbiose, que é um processo inflamatório do intestino. Tá? Perfeito. Ansiedade, né? Tristeza, melancolia, tudo isso interferindo. Vamos entender mais um pouquinho? Olha, intestino, aqui a principal dele é intestino, né? A sintomatologia dele, nós podemos colocar aqui, ó, metal. Sintomatologia, metal. Quais são os desequilíbrios energéticos dele? Fogo, excesso de calor, terra com estagnação, metal com deficiência de Ti. Show? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá? Isso aqui é desequilíbrio energético. E emocional? Aí emocional eu trago uma informação para vocês. Paciente reencontrou o antigo amor da vida dele. Se casaram e ela vai morar com ele. Daqui um mês, né? Ele vai buscar ela para morar com ele. E a filha dela é neurodivergente. Tem 8 anos e vai morar com eles também. Então, olha só que interessante. Porque mesmo esse acontecimento sendo mais recente do que as questões sintomatológicas dele, nós já percebemos que ele tem um local de menor resistência no metal, que já gera esse processo de desequilíbrio. Tá? Então, hoje, ele tem algumas emoções, né? Algumas emoções. Às vezes, indecisão, né? Para saber se é a coisa certa que ele vai fazer, mas mesmo assim, ele deve estar num momento de muita ansiedade. O grande amor da vida dele casou, vai vir morar com eles. Ansiedade, preocupação. Às vezes uma certa melancolia, né? Até então, aparentemente, ele vivia sozinho. Então, um mix de emoções que vinham, né? Aparentemente, antes dele reencontrar esse amor da vida dele, poderia ter muita melancolia, muita tristeza, que já comprometia a fisiologia do metal. E aí, agora vem níveis de ansiedade, preocupação e insegurança e medo, né? Com o novo. Insegurança e medo com o novo. Vocês percebem que as questões emocionais, elas estão ligadas o tempo inteiro na nossa vivência? Na nossa vivência? Então, mais um caso clínico que tem alteração física e emoções associadas. Então, para você tratar as hemorroidas, você pode sim tratar com pontos de acupuntura sistêmicos. Então, por exemplo, né, o ponto VG20. O ponto VG20 tem muita atuação nas hemorroidas, porque tudo que está mais distante, os pontos distais têm uma atuação muito interessante nessas questões. Então, as hemorroidas estão ali próximo do VC1 e VG1, né? E o ponto mais distal dele é o VG20. Então, o VG20 tem essa atuação em melhorar esse padrão de nutrição energética ali, melhorando o processo inflamatório ali na região anal. Tá? Tem o ponto Erbai. Ponto Erbai. Tá? Ponto Erbai é um ponto extra. Então aqui, ó, na prega do punho nós temos a parte medial, tá? Onde passa o triplo aquecedor, o circulação e sexualidade ou pericárdio. Então 4 tsuns da prega do punho, então 4 dedos são 3 tsum mais um polegar. Nós vamos ter então aqui o ponto Erbai, tá? Ó, 3 tsum mais 4. E ele vai ficar na parte medial. E eles são 2 pontos, tá? Ele vai estar na parte radial também, na lateral do tendão. Então aqui nós temos 2 tendões, tá? Quando eu faço para baixo aqui, não sei como que eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas basicamente isso aqui, ó. Quando nós passamos aqui, nós temos a parte medial, nós temos um tendão aqui ele está mais deslocado por causa da rotação de braço, mas
são esses dois pontos aqui na lateral do tendão, na parte radial. São pontos extras que trabalham muito as questões de hemorroidas, de prolapso anal, tá? E de processo inflamatório nessa região. Tá? Ponto Erbai, é um ponto extra. Mas, se você tratar com esses pontos aqui, você vai estar tratando sintomatologia. Assim como se você pegar pontos como estômago 25, baço 15, né? VC4, VC6 vão melhorar o intestino. Melhora o intestino. Mas também são pontos que vão trabalhar a ponta do iceberg. Tá? Melhor que isso é nós tratarmos o fator causal. Né? E qual é o fator causal desse paciente? Por certo, essa tristeza, essa melancolia que ele carregava. Então, para isso, podemos fazer a dessensibilização do metal. Para os desequilíbrios energéticos, podemos fazer a dessensibilização do fogo, que vai diminuir essa grande quantidade de calor que o paciente apresenta, através da língua extremamente vermelha. A dessensibilização da terra para diluir essa energia, né? E fazer com que diminua essa estagnação, diminua essa baixa energia do baço. Tá? E também podemos fazer novamente a dessensibilização do metal para melhorar essa deficiência de Ti do pulmão em especial. Tá? Podemos fazer isso aqui isolado, 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 isolado e depois posso vir combinando essas dessensibilizações. Porque, como eu falei, é um processo crônico e que leva um tempo maior. Então, a nossa luta aqui é para fazer um reequilíbrio energético e promover uma sensibilização no sistema límbico para dessensibilizar essas emoções. Para que essas emoções não causem alteração na fisiologia energética do órgão e da víscera, favorecendo esses desequilíbrios maiores. Tá? E aí, com certeza, precisamos fazer as dessensibilizações também para as questões emocionais, como indecisão, com a dessensibilização da madeira, dessensibilização do fogo para a ansiedade, dessensibilização da terra para a preocupação, dessensibilização do metal para a melancolia, dessensibilização da água, para quê? Para a insegurança e medo do novo que ele vai viver, né? E além de tudo isso, em qualquer momento do tratamento eu posso fazer a dessensibilização gestacional. Por quê? Porque ele tem um quadro de alteração intestinal de longa data. Ele tem um quadro de desequilíbrio energético, de deficiência de Ti, deficiência de Yin e de Yang do pulmão. Então, parece que ele tem um local de menor resistência no pulmão. Então, por isso, você pode fazer a dessensibilização gestacional em qualquer momento para limpar, inclusive, emoções que ele possa ter carregado, né, desde o período que estava no ventre da mãe dele. Ah, professor, mas ele tem 68 anos de idade. Pois é, e pode ter 68 anos de idade que ele carrega cicatrizes emocionais que às vezes nunca passou pelo consciente dele. Tá? Além de tudo isso, todas essas dessensibilizações você pode fazer associando a esses pontos locais para potencializar o seu tratamento. Olha que show! Por isso que eu falo que a metodologia de acupuntura na inteligência emocional é o que vai te dar um passo a mais no seu raciocínio clínico para você ter resultados surpreendentes. Tá? A dessensibilização gestacional ela só está disponível dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Por quê? Porque ela não é só simplesmente pontos para você chegar e fazer. Ela tem um raciocínio clínico de anamnese, de reavaliação, de reverberação, que você vai ter que entender se você repete ou não, ou para qual outra dessensibilização você faça a progressão. Tá? Por isso que ela fica apenas dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. O curso de acupuntura na inteligência emocional online está com as inscrições encerradas. Tá? Se você tiver interesse, me chame no direct que eu te coloco na lista de espera, ou vejo se tem algum boleto em aberto que quando eu abrir uma turma alguém não pagou e eu consigo te ceder essa vaga. Tá? Se tiver interesse, me chame no direct. Nós teremos também a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional. O conteúdo programático é o mesmo, só que um é online, o outro é presencial. Nós teremos a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo, nos dias 9 e 10 de novembro. Eu tenho uma única vaga que foi uma aluna que desistiu do curso, tá? Ela ia fazer e agora ela não vai fazer mais, então tem uma única vaga, tá? Se você tiver interesse, também me chame que eu posso passar essa vaga para você, tá?
Show de bola. Silvano, vou trabalhar FOIME juntos nesse momento. Maravilha. Show? Perfeito? Conseguiram esclarecer alguma coisa aí? Então esse foi o nosso caso clínico de hoje. Tá? Na semana que vem, terça-feira é aniversário do Romeu, vai fazer 1 aninho. E eu vou fazer uma viagem com ele, tá? Então, na semana que vem, nós faremos o Café com a Acupuntura na segunda-feira, tá? E na quinta-feira. Tá? Então, se você tem algum caso clínico, queira que eu traga a minha visão também, me chama no direct, me passa a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui pra gente fazer, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Se você tiver interesse no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional online ou presencial, me chama. Eu tenho uma única vaga para presencial. No online as inscrições estão encerradas, mas eu te coloco na lista de espera. Perfeito? Tenham todos um excelente dia, tá? Um excelente final de semana e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.